Fala galera, ligada no Pick and Roll Brasil, a temporada 2016-2017 da NBA cada vez mais perto, falta um pouco mais de um mês para o início e a gente segue com a nossa série de prévias. Hoje falaremos sobre jogadores que no início das suas carreiras tinham tudo para ser estrelas, só que em algum momento iniciaram uma decadência e hoje até mesmo conseguir um contrato tá difícil para eles. Alguns conseguiram, mas vão ganhar o mínimo de veterano ou um pouco acima disso, e outros ainda estão em busca de um emprego. Dá só uma olhada. Quando Josh Smith surgiu em Atlanta, todo mundo pensou que ele seria uma força defensiva na liga, um All-Star, uma figurinha carimbada entre as estrelas da NBA, e ele fez até uma carreira legal em Atlanta. Teve bons números, ajudou a equipe em muitas temporadas. O time chegou aos playoffs, se tornou presença constante, mas não foi muito além disso. E a decadência do Josh Smith começou quando ele, na Free Agency, deixou Atlanta e foi para Detroit. No Pistons, ele não conseguiu se encaixar com o time. A contratação do Josh Smith por parte do Pistons foi uma estratégia totalmente equivocada. O time gastou boa parte do cap nele. Um time que já tinha Greg Monroe e Andrew Drummond, jogadores que já batiam cabeça no garrafão. E o Josh Smith na posição 3 é um jogador que serviria para a NBA nos anos 90, mas atualmente não tem condições. É um jogador que tem um arremesso muito inconsistente de fora, um jogador que não abre a quadra, e o garrafão de Detroit ficou totalmente congestionado. A química não rolou e na primeira oportunidade o Pistons se livrou dele e o Josh Smith acabou parando em Houston. Em Houston não funcionou bem e o Josh Smith agora está dando voltas. Foi para Los Angeles, também não deu certo no Clippers e voltou para o Rockets. Terminou a temporada passada em Houston e agora está mais uma vez como free agent. Muitos jogadores já arrumaram emprego e Josh Smith, com todo o talento que ele tem, o atleticismo que ainda resta dele, que é bastante, não é o mesmo da época de Atlanta, mas ainda é um jogador atlético, e mesmo assim não consegue ninguém, nem pelo mínimo de veterano. A presença do Josh Smith complica ofensivamente muitos sistemas da NBA. É um jogador que, como eu já mencionei, não abre a quadra, não tem um arremesso consistente, e o pior de tudo, é um buraco negro, a bola chega nele e não volta. É um jogador que tem a tendência a receber, a querer fazer jogadas isolando, a arremessar tudo que chega na mão dele. É um jogador que atenta contra qualquer ataque que preza a movimentação de bola, então isso atrapalha muito. É até bem possível que nenhuma das equipes contrate o Josh Smith no começo da temporada e vá buscá-lo, quem sabe aí já na segunda metade da temporada, quando os times já estejam mais ou menos conscientes daquilo que necessitam para chegarem mais forte aos playoffs, e aí sim, Josh Smith vai ser procurado, mas nesse momento acredito que seja difícil. Não duvido que ele vá seguir o rumo de muitas outras estrelas e acabe jogando na China. Na D-League é muito complicado, o salário é baixo, mas na China tem vaga para o Josh Smith lá. Ao contrário do Josh Smith, o Lance Stephenson já tem uma equipe para a próxima temporada, mas essa equipe ainda não está totalmente garantida. Ele fechou um contrato de um ano com o New Orleans Pelicans, mas esse contrato não é garantido. O time já tem 15 contratos garantidos para a temporada. Vale lembrar que na abertura da temporada cada equipe deve ter um plantel de no máximo 15 jogadores. O Pelicans já tem esses 15 contratos garantidos e vai precisar se livrar de alguém caso o Lance Stephenson faça por merecer seguir na equipe com suas performances nos treinamentos e na pré-temporada. Lance Stephenson foi evoluindo aos poucos e depois explodiu em Indiana. A temporada 2013-2014 do Lance Stephenson foi sensacional. Ele foi um dos grandes responsáveis pela grande campanha do Pacers. O Pacers que foi muito longe na Conferência do Leste, só parou diante do Miami Heat, que terminou como campeão da conferência. E o Lance Stephenson exercendo um grande papel naquela equipe, nos dois lados da quadra, ajudando na armação das jogadas no ataque, na defesa, sempre marcando o principal jogador adversário. Teve grandes batalhas com LeBron James.
na série contra Miami. Depois ele foi para o Charlotte Hornets, onde se esperava muito dele. Ele teria um papel estendido na equipe, só que o Lance Stephenson acabou sendo uma decepção. O Charlotte só durou uma temporada e já no começo da temporada passada foi para o Clippers apostando em muitos jogadores que vinham em um mau momento para formar o seu banco de reservas. Acabou não dando certo, assim como Josh Smith, e na metade da temporada o Clippers resolveu abrir mão do Lance Stephenson para ter o Jeff Green. Lance Stephenson foi para o Grizzlies com uma equipe repleta de desfalques, jogadores lesionados como Marc Gasol, Mike Conley, muita gente perdendo partidas. E o Lance Stephenson com isso ganhou espaço e teve excelentes números. Só que os números acabam mascarando a performance dele real. Lance Stephenson jogou como se fosse uma pelada. A bola na mão dele, ele era um buraco negro. Impossível ter movimentação de bola com o Lance Stephenson em quadra. Jogou para ele mesmo o tempo inteiro. Obviamente isso levou a números razoáveis, mas a eficiência disso para o time acabou não sendo tanta. O Grizzlies acabou aos trancos e barrancos ainda chegando aos playoffs, mas não durou muito. O time foi eliminado já na primeira rodada. Agora, o Lance Stephenson na Free Agency conseguiu, depois de passar os primeiros dias da Free Agency sem assinar com ninguém, fechou com o Pelicans, mas ainda terá que mostrar muito serviço se quiser garantir o seu contrato para a temporada 2016-2017. Tudo indicava que o Ty Lawson poderia fazer história em Denver, pela maneira como ele começou sua carreira, tendo grandes números, chegando inclusive a ser cogitado para o All-Star Game, mesmo jogando numa posição de armador, que cada vez mais tem talentos que dominam a liga. Só que o Ty Lawson começou a ter problemas fora da quadra, violência doméstica, preso por dirigir alcoolizado, entre tantos outros problemas que ganharam as notícias nos Estados Unidos. Mesmo assim, o Houston Rockets resolveu apostar no Ty Lawson pelo talento que ele tem, já tinha mostrado que era capaz de ajudar um grande time a chegar aos playoffs, só que o Ty Lawson, além de ter chegado fora de forma, não caía muito bem ao lado do James Harden pela sua maneira de jogar. Tanto Ty Lawson como James Harden são dois jogadores que gostam de estar com a bola o tempo inteiro, não são jogadores que costumam jogar sem a bola, se movimentar sem a bola para receber em boas condições de arremesso. São jogadores que seguram a bola, então ficou complicado usar os dois juntos ao mesmo tempo. Todo mundo sabe a quantidade de minutos que o James Harden joga. Ty Lawson esteve muito mal em Houston e o Rockets acabou fazendo de tudo para se livrar do armador, que acabou indo para Indiana na segunda metade da temporada passada. Em Indiana ele até foi um pouquinho melhor, mas ainda longe daquilo que mostrou em Denver. Foi para a Free Agency e também demorou muito a ser chamado. Os times passaram o Ty Lawson um para o outro como se fosse uma batata quente. Até que o Sacramento Kings, aquele que é uma mãe que sempre recebe o filho pródigo, recebeu o Ty Lawson de braços abertos e aposta na recuperação do armador. Ty Lawson chega para disputar minutos com o Garrett Temple e principalmente com o Darren Collison, que deve começar a temporada como titular. Dos três, não tenha dúvida, Ty Lawson é o jogador mais talentoso, mas precisa recuperar sua forma e aceitar que tem que se adaptar à maneira de jogar do time, e não que o time tenha que se adaptar a ele. Ty Lawson está longe de ser um James Harden, um Steph Curry, um Kevin Durant, um LeBron James, jogadores que sim, chegando num time, o time vai ter que se adaptar porque são, de longe, grandes estrelas e tem uma margem de superioridade com o resto do elenco. Ty Lawson vai ter que se adaptar a jogar ao lado do DeMarcus Cousins. DeMarcus Cousins vai dominar todas as posses de bola desse time do Kings. O time vai jogar em função dele. E o Ty Lawson vai ter que lutar contra isso, contra a incapacidade dele de se adaptar, contra os problemas fora de quadra. Ele negou que tenha problemas com bebida. Enfim, vamos ver qual será o foco dele e como será o rendimento dele dentro de quadra. O Kings fez uma aposta de baixo risco, contrato só de 1 ano. Se não der certo nessa temporada, acredito que ficará muito difícil para o Ty Lawson conseguir outra chance na NBA, pelo menos a curto prazo.
Quando o J.R. Smith chegou à NBA, o J.R. Smith era tido como um jogador muito atlético, muito talentoso, mas também um peladeiro nato. Em todas as franquias por onde passou, por New Orleans, por Denver e principalmente por Nova York, J.R. Smith mostrou muitas falhas no aspecto defensivo, mostrou ser um jogador que era um assassino de posse de bola, um assassino da movimentação de bola no ataque, recebia, chutava, fazia jogadas totalmente inconsequentes, prejudicava o time em momentos cruciais e, mesmo assim, acabou conseguindo chegar ao Cleveland Cavaliers. O Cavs apostou nele, o LeBron James particularmente apostou nele, disse que do J.R. Smith se encarregava ele, veio numa troca com Nova York e depois de uma primeira temporada onde ele teve altos e baixos, prejudicou o time em alguns momentos, na temporada passada ele cresceu muito de produção, começou a arremessar de uma maneira muito consistente, se transformou um dos principais arremessadores da liga e o mais impressionante, defendeu muito bem. Foi um dos grandes fatores defensivos para o Cleveland Cavaliers, para o sucesso do Cavs nos playoffs. Com isso, obviamente, o Cavs campeão, o J.R. Smith jogando muito bem, o seu valor aumentou. Só que o Cleveland Cavaliers tem um problema. A folha salarial do Cavs está estourada. O time já tem o LeBron James como o jogador mais bem pago da liga, contrato de 33 milhões de dólares por temporada pelos próximos 3 anos. Temos o Kevin Love, que também não ganha pouco, e o Kyrie Irving. Só esses 3 contratos comem grande parte da folha salarial. Temos o Tristan Thompson, que foi um jogador que fez toda uma novela para receber muito. Só aí já chega a mais de 80 milhões de dólares, praticamente 90 milhões de dólares, e sobra muito pouco para o J.R. Smith. Então, todo esse impasse agora está em relação ao salário do J.R. Smith. J.R. Smith está esperando pacientemente, está de férias e resta saber o que o Cavs vai fazer. O J.R. Smith normalmente estaria empregado, só que todas as outras 29 franquias da NBA estão esperando a resolução do impasse entre o J.R. Smith e o Cavs. Se o Cavs e o J.R. Smith não chegarem a um acordo, esperem, porque vai chover interessados. Ao contrário do que aconteceria em outras épocas. J.R. Smith, com a fama de peladeiro, não teria tanta gente interessada assim, certamente baixaria muito a pedida salarial. Mas neste momento, um jogador que consegue defender com eficiência e arremessar com ainda mais eficiência no outro lado da quadra, esses jogadores estão sendo muito demandados e o J.R. Smith pode se preparar para receber um grande cheque ao final da temporada, seja no Cavs ou em outra equipe. Vamos ver como termina essa novela. É isso, hoje a gente falou sobre aqueles jogadores que tinham tudo para serem estrelas da NBA e acabaram entrando em decadência, exceto pelo J.R. Smith, que apesar de ter criado uma fama de peladeiro, como todos os outros, conseguiu se recuperar na temporada passada, foi campeão com o Cavs e aumentou o seu valor no mercado. Vamos ver se isso foi só um momento passageiro ou se ele vai adotar agora esse tipo de basquete eficiente para o resto da sua carreira. Enfim, galera, é isso. Se você gostou do vídeo, deixe aquele joinha. Também deixe seu comentário, o que você achou da opinião sobre algum jogador mencionado, se você acha que faltou algum jogador nesse vídeo. E, para quem ainda não assinou o nosso canal, aqui embaixo tem inscreva-se. Com um só clique você fica por dentro sempre que tiver um vídeo novo no ar. Você se junta a esse time do Pick and Roll Brasil, que está crescendo cada vez mais. Já são mais de 2.500 inscritos no nosso canal e vamos contando. Vamos por cada vez mais. Temporada da NBA chegando e a partir de amanhã começaremos com as prévias individuais de cada equipe. Vamos começar do pior para o melhor. Vamos fazer em série crescente de desempenho. Começaremos falando do Philadelphia 76ers, que se foi o pior time da temporada passada, nessa temporada, com tantos jovens chegando, tem muito o que melhorar, promete bastante e a gente vai falar mais sobre os Sixers amanhã. Fique ligado, a gente se vê. Abraço!